Josué, capítulo 9. E tira, coloca o meu celular no silencioso, por favor. Ele está muito aqui, pastor. Josué, capítulo 9. Olha eu aqui, ó. Josué, capítulo 9. Glória a Deus. Muitos podem falar assim, mas por quê, né? Por que o anjo da igreja não coloca novamente o púlpito? Por que não? Porque aí você pode achar que eu sou doida. Aí vem, né, o natural. Por quê? Coloca o púlpito e deixa aí. Não, o Senhor me deu uma palavra. Guarda, porque eu vou alongar a senda. E aí você pode falar, mas como que você vai alongar essas sendas? Com o quê? Como? Quando? Enfim, eu confio no Senhor. Aleluia. E ele falou, guarda o púlpito. Porque aquele púlpito tem história. Aquele púlpito tem história. Algumas pessoas já sabem. Eu peguei e guardei, e ele vai para a igreja que será estendida, porque a igreja nós somos. Amém? Amém. Glória a Deus. Josué capítulo 9. Eu vou começar a ler com você o versículo 3. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram, e se fingiram embaixadores. E, tomando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos pés, sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Amém? Amém. O Senhor vai ministrar muito a falta de discernimento que causa. Nós precisamos discernir nesses dias. Nós precisamos ter discernimento. Não é julgamento, é discernimento. Nós precisamos discernir. Nós espirituais, como somos, precisamos discernir as coisas espirituais. E por ninguém seremos discernidos. Os espirituais por ninguém é discernido. As pessoas vão te olhar, as pessoas vão falar de você, as pessoas vai ficar cheio de caraminhola na cabeça, mas o que se passa? O que falou? O que é isso? O que é aquilo? As pessoas não conseguem se discernir, porque é o Espírito Santo que rega a sua vida. É o Espírito Santo que conduz a sua vida. Você está num caminho completamente espiritual. Você está num caminho completamente espiritual, mas vive num mundo corrompido. Vive num lugar corrompido. Mas você não é daqui. Então, como entenderão a sua língua se você não é daqui? Como entenderão a sua língua se você não é desse lugar? Se estão entendendo demais você porque o negócio está estranho. A palavra me garante que o mundo vai me odiar. Porque eu não sou do mundo. E como é que de repente o mundo me ama? E entende tudo que eu falo? É lógico, nós queremos falar a palavra de Deus, nós queremos que todos entendam. Mas nós sabemos que muitos estão com os seus ouvidos tampados. Muitos estão cegos. Muitos não conseguem te receber. Muitos vão te odiar. Então não estranhe quando você quiser falar. Não estranhe, apenas obedeça. E aí nós vamos entrar aqui nessa parte do discernir. Os gibeonitas, eles estavam aproximadamente 13 a 14 quilômetros de Gilgal. Eles não estavam longe, eles estavam do lado do arraial. Eles estavam do lado de Gilgal. E eles souberam, eles começaram a ouvir que o povo, que Josué e o povo de Deus, derrubaram o muro de Jericó. Lembra do muro, igreja?
Senhor vai falar do muro ainda. O Senhor vai falar de Jericó, o Senhor ainda vai falar de Ai. Meu Deus, quando esse livro vai acabar, eu não sei. O Senhor vai falar de tudo isso ainda. E eles ouviram falar que eles, no grito, derrubaram o muro, as muralhas de Jericó. Foi Jericó que eu falei, né? Amém. Eles começaram a saber e eles viram que derrotaram a Ai, mesmo não na primeira, porque subestimaram o inimigo, mas na segunda vez, quando foi descoberto o pecado de Acã, quando foi descoberto que havia maldição no meio do povo, havia desobediência no meio do povo, foi tirado a vida de Acã, foi tirada a família de Acã, enfim, foi tirada a maldição, eles derrotaram a Ai. Então o povo começou a saber, os inimigos ao redor começaram a saber. E Satanás, ele começou a trazer uma ideia para os gibeonitas, porque isso só pode ter sido trama de Satanás. E é lógico que foi trama de Satanás. E aí você vai entender o porquê que você tem que ter discernimento. Abre aí no versículo agora 14 e 15. No mesmo capítulo. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Josué não discerniu. Ele caiu numa conversa, ele viu os pães embolorados, ele viu os odres com o vinho que eles disseram, que nós começamos no capítulo 3 dizendo, que eles vieram e começaram a dizer, olha, aqui no versículo 4, sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados. Só que eles eram vizinhos, vocês estão entendendo? Eles eram vizinhos do povo de Israel, eles eram vizinhos. E aí eu peço que você abra em Gênesis capítulo 10. Aí vocês vão saber quem são os gibeonitas. Gênesis capítulo 10, versículo 15. Se você compreender o que Deus está fazendo, você vai entender que o Senhor ele está te dando estratégia. O ano está começando, tudo bem, que Deus não tem, olha, a sua sorte, a sua vitória, apesar de que nós não temos sorte, nós temos a bênção. Mas tudo isso nada tem a ver com calendário virando com folhinha. Muito pelo contrário, significa que Jesus está voltando um dia a menos. É sinal de que ele está cada vez mais próximo. Então isso é o que importa. Não é o calendário. Mas, se você olhar pelo lado do ano novo e tudo novo, e Deus sabe como nós somos, Ele nos dá uma palavra de estratégia. Porque o livro de Josué, ele mostra das muitas virtudes de Josué, mas também mostra que Josué foi falho. Então, às vezes você se cobra tanto. Você se cobra tanto. Josué, não podemos falar da moral dele. Não podemos falar, só que ele falhou. Ele não teve discernimento. E isso, Deus mostra que nós, eu, você, também não somos perfeitos. Perfeito é Cristo. Aleluia. E eles não pediram conselho da boca do Senhor. Eles não pediram conselho. Então, Gênesis, capítulo 10, versículo 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Gisgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu. Só até aqui. Se você pegar os gibeonitas, você vai ver que os gibeonitas, eles descendem, na verdade, eles são os heveus. Gibeonita são os heveus. E eles são descendência de Cão.
Entendeu? Eles são descendência de cão. Só que é uma raça que Deus amaldiçoou. Entende que em toda época, em toda passagem na Bíblia e até hoje, no livro dos Atos, que até hoje não terminou de ser escrito, que é os nossos Atos, até hoje, Satanás ele tenta fazer aí uma mistura. Ah, não, mas eu não vou casar porque não é crente. Não estou falando dessa mistura. Meu Deus, a revelação de Deus é muito mais do que isso. Mistura. Pegar as coisas do mundo, se adaptar ao nosso dia a dia, porque é melhor, porque assim fica mais fácil. É o modismo que nós começamos a falar aqui no início. É misturar. E o diabo, ele tem planos todos os dias. Mas você pensa que o diabo, eu até coloquei isso na rede social, você pensa que Satanás, ele vai vir matando, ele vai vir te espancando, ele vai vir te destruindo? Não! Isso realmente é natural dele, é a natureza dele. Só que ele não vem assim. Ele tem astúcia. Ele tem muita perspicácia. Ele conhece toda a palavra, ele sabe quem é Jesus. E ele trama contra as nossas vidas. Se você vê aí, volta lá para Josué, capítulo 9. No versículo, a partir do versículo, olha aí no versículo 8. Se vocês não estiverem entendendo, pode levantar a mão, tá? Em nome de Jesus, porque essa palavra é uma palavra muito poderosa, é uma guerra muito grande e você não pode perder. Amém? Vamos primeiro pegar a palavra e o Espírito Santo vai nos ministrar. Mas primeiro você precisa, eu não posso chegar ministrando aquilo que ele ministrou para mim antes de te mostrar onde está aqui. Entendeu? Eu poderia chegar aqui já ministrando. Aí você fala assim, poxa, mas cadê a palavra? Eu também quero. Porque senão você viveria só de mim, não é assim? Não, você precisa viver da palavra. Glória a Deus. Da palavra. Então vamos lá. Capítulo 9 de Josué, versículo 8. Ó, vamos no 7 aqui. E os homens de Israel responderam aos heveus. Aí, ó, os gibeonitas são os heveus. Amém? Porventura, habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos seus servos. Vai prestar atenção. Nós somos seus servos. Olha a humildade. E disse-lhes Josué, quem sois vós e de onde vindes? Eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante. Só que eles estavam a 13 quilômetros. Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes, nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão, tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão. Olha aí. Então, eles mostraram, eles mentiram e mostraram. Esses pães tomamos quente da nossa casa, para querer dizer o que? Faz tempo que a gente está viajando para encontrar vocês. Tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão. No dia em que saímos para vir a vós, e eis-o aqui, agora já seco e bolorento. Olha só. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eis-os aqui já rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Olha só, presta atenção. Se Josué discernisse, ele ia falar, mas nós andamos 40 anos no deserto e não se gastou os nossos sapatos e nem as nossas vestes. Percebe aonde está o discernimento?
está nos detalhes. Porque Satanás, por mais astuto que ele seja, não tem poder maior que o poder de Deus. Aleluia. Não tem, igreja. Você sabe por que é que ele não veio batendo, matando e destruindo o povo? Sabe por que é que o diabo, ele não vem cara limpa contra você? Sabe por quê? Porque ele sabe quem morreu por ti, ele sabe quem morreu por você, ele sabe e ele já perdeu. Coloca isso na sua cabeça. Ele sabe, ele não bate de frente com você, ele usa estratégias, ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa preocupações. Porque ele sabe que se ele bater de frente com você, quem vai falar com ele, quem vai pelejar por você é Cristo. Glória a Deus. E ele, olhando para você, ele vai ver Cristo. E ele sabe que foi Cristo que morreu por você. E ressuscitou e que venceu ele na cruz. Então, aquele povo sabia que jamais eles conseguiriam enfrentar Josué e o povo de Deus. Porque eles sabiam da forma de Deus, eles sabiam quem era Deus. E eles sabiam que eles não conseguiriam enfrentar. Já tinha derrubado as muralhas de Jericó. Satanás, ele sabe o que Deus fez na sua vida. O diabo sabe o que Deus fez na sua vida. Ele sabe. Quem está se esquecendo é você. Não se esqueça. Aviva pela palavra de Deus tudo que o Senhor fez. Volte às primeiras obras. Não se esqueça das coisas que Deus fez por você. Louve a Deus. Agradeça a Deus. Se o dia de hoje não está como você quer, não culpe a Deus. Porque se o Senhor entrar em juízo comigo e com você, nós vamos nos tornar pó. Se o Senhor colocar os dedos no seu nariz, de algo que você tem reclamado, se o Senhor colocar o dedo no seu nariz, ou melhor, se a palavra se manifestar a você, e a palavra é, a minha graça te basta, se essa palavra que você diz amém e aleluia, misturado aí com glória a Deus, se você deixar essa palavra se manifestar a você, você cai no chão sem força. Você cai no chão sem força, sabe por quê? Porque ele nos constrange. Ele nos constrange. Se o Espírito Santo começar a te lembrar de todas as coisas e situações que ele tem tirado de você, que ele tem feito por você, feito pelos teus, você para de reclamar na hora. Você tira a sua mão da situação na hora. Você para de fazer na hora e você fala, Senhor, me perdoe, e você cai de joelhos. Senhor, me perdoa, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Deus, eu não tenho nada para reclamar. Senhor, eu não tenho que murmurar. Eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que fazer, Senhor, senão apenas descansar e confiar em Ti. Glória a Deus. Bom, o discernimento estava aí e Josué não percebeu. Seus sapatos, que eles falaram, meu sapato e minha roupa estão velhos. Passou. Uma coisa que não deveria ter passado, passou. Qual é o versículo 14? Né? Versículo 14. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Então eles chegaram lá, cheios de badulaque. Olha, não era um povo inculto, não. Não era um povo inculto, não era um povo, não era aquela, não era não. Eles tinham jeitão de príncipes, eles tinham jeito, eles não eram qualquer povo não, os hebreus. E eles vieram com provisões, tudo embolorado, tudo, enfim, mas eles chegaram lá e o povo e Josué receberam as provisões das mãos daquele que Deus já tinha dito, não quero que se misture, mata todo mundo. Às vezes, Deus ele fala para você, arranca tudo, eu vou arrancar tudo da sua vida, eu vou arrancar tudo isso do seu coração, eu vou arrancar toda essa gente do seu lado, eu vou arrancar eu e você. E você fica, ai não, mas eu amo tanto essa pessoa, mas eu amo tanto, mas eu amo tanto. E Deus está falando, eu vou arrancar. Ai, mas eu vou arrancar. Deus está falando, eu não quero mistura. Ele arranca de dentro do nosso coração, ele mexe nos nossos sentimentos. Hoje você não é o que você era, hoje você não
aqui? Por quê? Porque você mudou o seu caráter? Agora você tem duas caras, duas personalidades? Não! Você tem a mente de Cristo. Você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. As coisas começam a mudar na sua vida. Pessoas não vão ficar, porque não vão suportar. Mas se você não tomar uma atitude, vão chegar todo dia na sua casa com um pão embolorado, com vinho azedo, e você vai tomar. E você vai aceitar os muitos pão embolorado que Satanás está usando para te entregar. Entenda bem, não é contra a carne e contra a sangue que nós lutamos. Mas tem pessoas que ardilosamente sabem que estão te prejudicando e continuam te prejudicando. E você está comendo pão embolorado. E você come pão embolorado. E você toma um vinho, você deixa um vinho novo para tomar um vinho azedo. Porque você não está discernindo. Porque você não está discernindo. E aí foi a falha de Josué. Não consultou a Deus. Porque ele viu Satanás, ele é o pai da mentira. Ele não apenas mente, como ele também é o pai da mentira. Abre em João, até anotei aqui, João, capítulo 8. É João capítulo 8. Até aqui vocês estão compreendendo? Amém. 8, versículo 44. Mas aqui, o Senhor está falando para aqueles que não receberam a Jesus. Amém? Que não é o nosso caso, para a glória de Deus. Aleluia. Versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou, pega essa parte, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Amém. Quando você receber alguma notícia, visita, seja o que for na sua vida, quando você tiver que tomar uma atitude, o que você fizer, ore a Deus. Converse com Deus. Consulte a Deus. Por isso que o Espírito Santo trouxe no início do culto. Volte às primeiras obras. Tem alguma atitude que você tem que tomar? Vai falar com Deus. Tem algo. Aí você fala assim, mas eu tenho que estar o tempo todo perguntando para Deus. Lembra que eu falei? Se você tem comunhão e intimidade com Deus, você estará ligado a Ele 24 horas. Você falará com Deus o tempo todo. Você não vai precisar sair do que você está fazendo, deixando o que você está fazendo, para ir orar. Você vai ter comunhão com Deus o tempo todo. Até assistindo um filme. Mas primeiro lugar é Deus, depois é o filme. Uma vez, acredite se quiser, eu assisti o filme Homem de Aço. Do começo ao fim. O Senhor ministrava ao meu coração, usando aquele filme, não por aquele filme, mas ministrava as cenas daquele filme, mostrava as ciladas de Satanás. Como o diabo quer imitar a Deus. O filho que nasceu e nos salvou, poder, não sei o que lá. Falei, meu Deus. E foi um assistir de filme tão sobrenatural, sério, marcou a minha vida. Sério.
Aí você vai assim, opa, Homem de Aço, vou assistir. Mas eu te falo, assista colocando Deus em primeiro lugar. Prestando atenção. Porque uma coisa é, nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas nós não podemos ficar dentro de uma bolha. Nós não podemos. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser espertos como a serpente, mas simples como a pomba. Discernir, cheirar, olhar, mas não cair na cilada de Satanás. Você vai ver muito pão bolorento, você vai ver muito vinho azedo, mas a salvação está em você. Cristo está em você. A mente dele está em você. Ele discerne todas as coisas. Satanás, ele é espiritual também. Então entenda que os espirituais discernem as coisas espirituais. Satanás é espiritual. Satanás, ele gosta da carne. Porque é só até aí que ele pode atuar. E tentar levar a nossa alma para o inferno. É pela sua carne. Mas ele não é carnal. Ele é espiritual, ele é um ser espiritual. Então, discirna as táticas dele. Essas táticas que vêm te corroendo por dentro. Tem coisinhas que corroem. Até também coloquei nas redes sociais essa semana. A nossa maior guerra são com as vozes interiores. A nossa guerra, a nossa luta, não é com o que você falou de mim, mas é com a guerra interior que eu estou ouvindo. As vozes, não é com o que você falou, mas as vozes. Você, eu perdoo e vamos embora. Te amo e vamos continuar. Mas as vozes eu tenho que eliminar da minha vida. Porque as vozes fazem com que eu enterre os talentos. Fazem com que eu não perceba que Deus é o Deus que não vai deixar gastar. Que todas as experiências que eu tive, Ele vai me trazer à memória e vai falar assim, eu sou Deus. Esse cara aí não está falando por mim. Você vai ter discernimento. Você vai olhar as pessoas, você vai sentir, vai testificar, você vai falar glória a Deus. Você vai começar a olhar, mas também você vai se entristecer. Você vai ver pessoas que falam que servem a Deus, mas você vai saber que não servem. Vai ter pessoas que vão falar em nome de Deus, mas você sabe que não é. Porque por causa da ligação, por causa da comunhão, vocês vão ver frases maravilhosas, mas que na verdade são pães bolorentos. E Deus nos deu o pão da vida. Não troque o pão da vida pelo pão bolorento. Não troque o vinho novo, o vinho da alegria, por um vinho azedo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E só para finalizar, o amor não saiu de moda. O amor não saiu de moda. Ame. Ame. Segura esse amor. Em nome de Jesus. Segure com a sua força o amor. Depois que você sai, percebe. Mas depois a gente vai continuar. Tá? Glória a Deus. Isso eu falei hoje. E Deus ouviu o que eu falei. Eu falei, Senhor, glória a Deus, Dai. Eu falei assim, Senhor, que as pessoas tenham também tanta vontade de continuar ouvindo, que comecem a perguntar. Foi mais ou menos assim. Eu falei, da mesma maneira que assistir um filme até o final. Enquanto, você entendeu? Que as pessoas também fiquem assim. Diante de Deus, acho que a Júlia ouviu falar. Eu estava tão indignada com algumas coisas que eu falei alto e a Júlia ouviu. E você também pergunta, você está vendo, filha? Como que Deus ouve e tudo vê? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então e agradecer. Amém. Olha, quinta-feira. Oh, meu Deus. Domingo tem a cantina, Fátima, e a cantina é da Júlia. Ela vai fazer, tá? Aí depois é com a Fátima, no domingo que você vai tratar.